Olá, 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 estou aqui aguardando enquanto o Instagram avisa as pessoas. Olá, Kelvin, tudo bem? Muito bem. Patrícia, Alexandre, que legal, muito bem. Yuri, Bia, sejam bem-vindos. Isso, hoje você tá aqui, né? Que legal. Olá, Yuri, tudo bem? Que bacana, gente. Olha, enquanto a gente aguarda aí as pessoas entrarem, vamos avisar lá nos grupos, né? No Telegram, no WhatsApp. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? A imagem tá boa? Que bom, muito bem. Enquanto a gente aguarda um pouquinho, se vocês quiserem compartilhar, é muito simples. É só clicar aqui, tem uma setinha, né? Eu acho que parece uma asa delta. É só clicar aí, vai aparecer os seus contatos, você compartilha, porque hoje eu vou falar de coisas bem legais também. Vou falar sobre as principais dúvidas. Na verdade, eu selecionei 10 dúvidas que eu costumo receber a respeito das pessoas que estão com dúvida sobre orientação profissional e também 10 dúvidas sobre carreira, né? Aí de pessoas, oi Marcos, tudo bem? De pessoas que já estão no mercado de trabalho. Então, eu busquei aí algumas perguntinhas para responder para vocês que são perguntas bem importantes e eu dou dicas também, né? Então é isso. Vamos aguardar só mais um pouquinho para a gente iniciar. Muito bem. Que bom. Os coraçõezinhos me ajudam a manter ali na audiência, né, gente? Que bacana. Bom, na verdade, hoje, ainda dentro da série Carreiras, né, que eu iniciei na semana passada, dentro dessa série Carreiras vai ter muito conteúdo aí, inclusive vou trazer também pessoas para falar de carreira internacional, tem muita coisa bacana, né? E nessa série Carreiras, o que eu escolhi? O tema de hoje é escolha profissional e de carreira, dúvidas que fazem qualquer pessoa perder o sono. E eu sempre... Sim, Marcos, que legal que você tá aí, bacana. Tem mais um Marcos, tem Marcos... é o Marcos, é o mesmo Marcos, tá certo. Bom, gente, então é assim, eu sempre gosto de começar as lives fazendo algumas perguntinhas, né? Mas hoje, pelo jeito, eu nem preciso me preocupar, porque o que não vai faltar são perguntas, né? Eu selecionei 20 perguntas, vamos ver se dá tempo de falar de todas elas, porque na verdade eu quero comentar essas perguntas. Mas também, se não der tempo, como é uma sequência de lives sobre carreira, eu retomo e falo na próxima o que não der para falar hoje, né? Numa próxima. Então, vamos lá. Eu sempre, na verdade assim, fazer perguntas faz parte do meu cotidiano, tanto nos programas de orientação profissional, consultoria de carreira, programas de desenvolvimento individual, nas mentorias. Então, são perguntas que eu sempre faço. Por quê? Porque será que é bom ter dúvidas? Já estou começando com uma pergunta, né? Será que é bom ter dúvidas? Por que será que é bom ter dúvidas? Então, quando a gente faz perguntas que elas acabam fazendo com que a pessoa tenha uma dúvida a respeito daquela questão, daquela coisa, daquele assunto ou daquele item, por que é bom ter dúvidas? Porque é por meio de questionamentos que nós vamos colocando
à prova as nossas convicções. E o que são convicções? São certezas. Mas às vezes a gente adota algumas certezas que a gente não sabe nem por quê. Então, questionar... Olha lá, Dilma. Seja bem-vinda. Questionar é importante. É muito importante porque o questionamento vai forçar com que a gente busque um entendimento daquela questão. Então a gente acaba aprofundando conhecimento para que a gente ganhe convicção, para que a gente ganhe certeza. Que legal, Dilma. Seja bem-vinda. Então por isso que é bom nós termos dúvida, não é tão ruim assim. Agora, quando que fica ruim a gente ter dúvida? Quando a gente fica mergulhado naquele mar de dúvidas e não consegue sair dali, né? Então, a dúvida, ela pode mover um conhecimento crítico, né? Questionamentos. Na verdade, ela pode ser uma técnica, que é a que eu uso com os meus clientes, mas também não adianta ficar mergulhado no mar de dúvidas e não fazer nada para esclarecer essas dúvidas. Então, até que ponto, né, um dilema ele é saudável? Até o ponto em que ele faz com que a gente avance, né? Agora, a partir do momento que ele está fazendo a gente patinar e não sair do lugar, então aí a gente já tem que ver porque tem alguma coisa errada nisso, tá? Bem, e aí vamos lá a algumas perguntas. Primeiro eu vou falar das perguntas que me trouxeram da orientação profissional. Então são dúvidas que tanto os clientes têm como... entrou, Iago. Como perguntas que deixaram, né? Ou que a gente faz caixinha de pergunta e o pessoal coloca lá as suas dúvidas, né? Então, a primeira grande dúvida que corrói todas as pessoas quando elas estão no momento de escolha profissional é a seguinte: e se eu tomar uma decisão errada? Tipo, se a pessoa escolher errada, né? Escolher errado. Bom, se a gente considerar que tem pesquisa, né, de consultores de carreira e também eu no meu próprio dia a dia, nos atendimentos que eu faço, né, só 5% das pessoas estão satisfeitas com suas escolhas profissionais. Então, é muito prudente a pessoa ter medo, né, porque a grande questão é, e se eu tomar uma decisão errada, ou seja, o que está por trás disso é um medo de errar, né? Então, na verdade, como a maioria das pessoas está infeliz com suas escolhas, de uma certa maneira esse medo ele é salutar. E até que ponto que ele é salutar, né? Até o ponto em que ele faz você ter alguns comportamentos. Então, tem pessoas que relatam que a forma que elas lidam com o medo é uma forma que, na verdade, esse medo faz com que elas congelem, com que elas paralisem. Então, essa forma de lidar com o medo, ou seja, o comportamento que esse medo provoca na pessoa, que é um congelamento, isso aí é uma situação ruim, é uma situação muito difícil. Agora, existe uma outra forma, né? O medo ele atua de uma outra maneira, que é quando ele provoca, de uma certa maneira, ele faz com que a pessoa parta para a ação. Então, aí também o único cuidado é de ter ações mais impulsivas, mas de toda maneira, o medo, ele vai fazer com que a pessoa minimamente pare para refletir. E a reflexão, ela é salutar. Por quê? É aquilo que eu falei, a dúvida, ela pode levar a pessoa
a buscar respostas, e isso vai fazer com que ela amplie, no caso da escolha profissional, os critérios para tomar uma decisão, critérios para tomar uma decisão mais assertiva. Então, buscar, levantar mais informações sobre o que é verdadeiramente relevante para ajudar você a tomar uma decisão, é isso que vai fazer com que você passe a ganhar mais certezas. Então, de uma certa forma, não é ruim ter medo. Só tem que observar que ele pode te provocar dois tipos de comportamento, o de congelamento ou o de ação. Mas também pode ser uma ação tanto quanto impulsiva, e aí é onde a pessoa escolhe qualquer coisa para se livrar daquela situação, né, de ansiedade que esse medo está provocando. Então, o importante, em qualquer uma das situações, seja no comportamento de paralisia, de congelamento, ou no comportamento de tomar ação assim meio desgovernada, nas duas, o importante é buscar ampliar os seus critérios para tomar uma decisão. E o que significa isso? Buscar mais informação, ganhar autoconhecimento, que realmente, gente, é a chave para a gente acertar na escolha profissional, tá? Mas vamos supor que a pessoa já tenha tomado uma decisão, né? Porque há muitos casos, eu tenho recebido muitos casos de jovens que já fizeram uma graduação, ou estão no meio da graduação, ou estão no início da graduação e já não estão se identificando. Ontem mesmo eu atendi algumas pessoas e uma delas, né, fez o quê? Já se inscreveu ano passado numa universidade, cursou nem 6 meses e já saiu. Então realmente é importante entender, né, os porquês da decisão. Se você tomou essa decisão e não foi acertada, seja bem-vinda. Pensar um pouquinho o que te fez desistir, por que você não se identificou, pensar um pouquinho, né, na verdade, no que estava passando pela sua cabeça quando você decidiu escolher aquela profissão. Na verdade, pode ser que não seja o curso, pode ser que seja a própria universidade. Tem pessoas que vão estudar fora. William, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então, tem pessoas que elas vão estudar fora, elas estudam longe de casa. Isso interfere também na adaptação e a pessoa acaba achando que olha, não estou gostando do curso, e muitas vezes não é do curso que ela não está gostando, é simplesmente porque existe uma situação que ela não previu e que ela está tendo que enfrentar, e isso está fazendo com que ela então generalize e ache que não é, que é o curso, enfim. Então é importante identificar as causas dessa não adaptação, né? Se o problema realmente for que a pessoa não está se identificando com a profissão, o ideal é desistir mesmo, não tem que dar continuidade. Eu tenho clientes que, por exemplo, fizeram 8 anos de universidade, 8 anos para sair de uma universidade, para chegar no final e achar que aquilo não tem nada a ver mesmo, mas levou 8 anos. Gente, e é assim, quando a pessoa ainda está jovem, 8 anos parece que não é nada, né? Mas é muito. 1 ano é muito, 2 anos é muito. E eu lamento, né? Lamento muito que essa parte da escolha profissional ela não seja tão valorizada, né? E que também os jovens acabam ficando meio que ao Deus dará quando eles estão lá no ensino médio. Em 2007 eu tive uma experiência e eu vejo que mudou muito pouco da experiência que eu tive para agora. Ou seja, em 2007, fazendo palestra para jovens do 3º ano do ensino médio, a maioria não tinha ainda a escolha, 3º ano, hein? 2º semestre do 3º ano do ensino médio. A maioria não tinha uma decisão tomada ainda e
E eu vejo que nada mudou, parece que então nada é feito, não é verdade? Mas eu continuo aqui na minha causa, vamos lutar até o fim. Bom, e a outra questão, né, a segunda é: como faço para me decidir sobre qual faculdade cursar? Então, novamente aqui entra o autoconhecimento. Ele entra como protagonista da história, né? Ou seja, é o personagem principal. Para a pessoa conseguir... Olá, seja bem-vindo! Para a pessoa conseguir entender minimamente qual é a profissão ideal para ela, ela tem que ter acesso a algumas informações sobre ela mesma. Porque, gente, senão é como dar um tiro no escuro mesmo, né? Há que se pensar que essa profissão que a pessoa vai escolher hoje é o que vai sustentá-la para o resto da vida. A princípio, é lógico que a pessoa pode mudar lá na frente, mas ninguém pensa em entrar numa profissão para já mudar, certo? As pessoas pensam em minimamente ficar um período longo nessa profissão e ter sucesso nela, né? Mas, então é isso que a pessoa tem que considerar, que essa profissão vai sustentá-la ao longo da vida. Vai poder mudar? Vai, mas é esse primeiro ponto que precisa ser analisado. Então, a escolha da profissão, ela deve ser realmente apoiada nos pontos fortes que a pessoa tem. Porque quando a gente apoia a nossa decisão profissional naquilo que a gente tem de ponto forte, nas nossas competências, nos nossos talentos, o sucesso, gente, é garantido. Não tem como não ter sucesso quando a gente está... É como se a gente estivesse nadando a favor da maré, tá? Estamos nadando a favor da maré. Quando estamos apoiando a nossa profissão nos nossos pontos fortes. Agora, quando a gente apoia a nossa escolha nos nossos pontos que necessitam de melhoria, então aí o que vai acontecer? A gente vai estar nadando contra a maré. A boa parte do tempo a gente vai estar nadando contra a maré. E isso acaba sendo muito desgastante, né? Agora, toda profissão, ela é uma aposta no futuro. Só que assim, uma coisa é você apostar dando um chute. E outra coisa é você apostar com critério. Muda, né? Aí tem uma mudança. Chutar ou apostar com critério. Aí é que tá. Então, na verdade, elencar esses critérios que vão servir de base para tomar essa decisão é o que vai fazer com que a pessoa tenha primeiro segurança na hora de decidir e que ela venha a ter muito sucesso, porque quando nós fazemos uma coisa que está dentro, não é zona de conforto, tá? Porque hoje em dia a zona de conforto ela pode ser considerada um campo de estagnação. Não é decidir fazer coisas que estejam na nossa zona de conforto, mas decidir uma profissão, escolher uma profissão que abarque as nossas competências, o nosso potencial. Aí a nossa chance de sucesso ela é muito, muito grande. Bom, pode parecer simples, né? Mas essa fase da escolha profissional não é nada simples. Faltam muitos elementos para o jovem tomar uma decisão com segurança, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que decidem fazer direito porque elas gostam de ler, né? Nossa, gosta de ler, então vão lá, nosso direito tem que ler bastante. Isso é um critério só, um critério. Ela vai lá e escolhe, porque direito a pessoa precisa ler bastante. Só que não necessariamente ela vai ter sucesso. Primeiro que tem outros elementos que são importantes para a pessoa considerar para escolher de fazer direito. E segundo que talvez a leitura que é requerida no direito, para exercer o direito, não seja o tipo de leitura que a pessoa gosta de fazer, né? Então, não é tão simples assim.
É que existe um imediatismo também das pessoas, no sentido de resolver tudo muito rápido, existe uma cobrança muito grande também nessa fase. O jovem ele é muito cobrado, ele é cobrado em casa, ele é cobrado na escola, ele é cobrado pelos pares, e aí complica, né, gente? Tomar uma decisão sob pressão, que é o que acontece nessa fase, ela é muito complicada, porque nem sempre a pessoa vai avaliar todos os aspectos que são necessários avaliar para poder tomar uma decisão com consistência, né? Aí vamos para a terceira. Será que a carreira que eu escolhi vai me trazer retorno no futuro? Bom, e aí a pergunta é, porque essa é uma pergunta que fizeram e aí eu pergunto, que tipo de retorno você procura? Isso é importante também estabelecer. Por quê? Será que o retorno que você busca, ou o retorno que realmente vai motivar a sua vida, o retorno que vai motivar você a levantar todos os dias pela manhã e falar, vou para o trabalho feliz? É retorno financeiro? Reconhecimento? Fama? Admiração? Que retorno você busca? Então, quando a pessoa fala, será que a carreira que eu escolhi vai me trazer o retorno no futuro? Primeiro identificar que retorno é esse que a pessoa está querendo. E, gente, não tem nada demais ser muito autêntico e verdadeiro. Porque essa questão do retorno, ela está baseada em motivações que a pessoa tem. Então, dependendo das motivações que essa pessoa tiver, ela vai querer um tipo de retorno. Então, ter clareza sobre isso é muito importante, né? A maioria, e eu também, eu digo que é melhor você escolher uma profissão que te faça feliz. E o que é escolher uma profissão que te faça feliz? É você trabalhar com alguma coisa que está muito aderente aos seus talentos. Isso vai te dar felicidade. Por quê? Você vai sair de casa todos os dias, ou dentro de casa, né? Por conta da pandemia, muita gente está trabalhando de casa. Então, você vai para o trabalho, seja lá no local de trabalho ou dentro da sua casa mesmo, você vai com satisfação. Por quê? Porque aquela profissão, ela vai estar fazendo com que você possa exercitar seus talentos todos os dias. Então, isso vai te dar prazer, né? Isso é que vai fazer com que a pessoa goste e tenha motivação para o trabalho. O maior incentivo para a pessoa continuar se aperfeiçoando, se atualizando e estudando é ela gostar do que ela faz. E, gente, eu já falei em outras lives, né? Que uma das competências mais exigidas... Só um minutinho. Arrumar o cabelinho, peraí. Uma das competências mais exigidas dos profissionais é esse gosto pelo autodesenvolvimento. E é isso, o mercado ele está competitivo, o mercado de trabalho está competitivo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente aí, algumas dúvidas do pessoal de carreira, e vocês vão ver. Hoje em dia, por exemplo, dependendo de onde a pessoa quiser trabalhar, ter um idioma já não é mais ter, né, além da língua nativa, ter domínio de um outro idioma, já não é mais o suficiente e também nem é um diferencial, entende? Então, gostar do que faz é muito importante. Por quê? Porque você vai se aprofundar nisso ao longo da sua carreira. E já pensou, gente, você se aprofundar num assunto que você não gosta só porque dá dinheiro? Por quanto tempo será que a pessoa consegue fazer isso? Essa é a pergunta, né? Então, o profissional tem que ter reconhecimento e retorno financeiro, não é só um ou só o outro, né? E a pessoa que trabalha em algo que contemple esses motivadores, certamente ela vai trabalhar muito feliz e também vai ganhar muito dinheiro, viu, gente? Porque
Às vezes parece que essa coisa de ganhar muito dinheiro é algo tão impossível, mas eu conheço pessoas, né, que elas são felizes no trabalho e elas ganham muito bem, tá? Então, não é tão impossível assim, tá? É uma questão realmente de você estabelecer critérios e de você também estabelecer um patamar que você quer alcançar. Quando a gente ama o que a gente faz, a consequência é ganhar o teto salarial que a gente escolher, tá? Que legal. Então, a gente que coloca o teto que a gente quer ganhar. Isso também é uma outra quebra de paradigma, tá? Que eu tô fazendo aqui. Por quê? Porque geralmente, né, quando a gente vai olhar lá no Google, salário médio do profissional X, aparece lá um salário. Eu tenho falado nos meus stories que isso é uma média nacional. E o que significa média nacional? Significa que vai ter estado em que aquela remuneração vai ser maior. Por quê? Porque o PIB daquele estado ele é maior. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo, o que a gente tem aqui em São Paulo? Na verdade, as maiores oportunidades de emprego estão em São Paulo. Então, dependendo da região, o salário ele é maior. Dependendo, ele vai ser menor. Agora, se a pessoa olha ali e vê aquela média, ela pode até achar que aquele é o teto salarial que ela terá direito a ter. E, na verdade, o teto salarial, quem coloca é você mesmo. Olha, isso é uma provocação, tá? Mas é verdade. É bem verdade isso. Agora, é simples chegar num teto salarial gigantesco? Não, não é simples. Tem que ter o quê? Tem que aprender quais são as estratégias para se chegar lá. Mas existem estratégias para se chegar lá, tá? Existem. É só aplicar. Mas primeiro tem que aprender, né, gente? E é isso. A quarta é a seguinte, tenho algumas opções de curso em mente. Opto por aquela que me identifico ou por outra que terá maior retorno financeiro. Já falei sobre isso, né? Já tem respostas aí que norteiam esses pensamentos, mas quando você for tomar uma decisão em relação a isso, você se perguntar que padrão de vida desejo ter na minha vida no futuro, né? É um padrão de vida mais simples ou mais luxuoso? Quais são os meus gostos hoje? Será que o que eu tenho hoje, por exemplo, eu atendi também uma pessoa interessada em fazer o meu trabalho, e essa pessoa jovem, né, está aí com uma idade, digamos que um pouco mais de 20 anos, e ainda não se decidiu profissionalmente, tá? Bem, gente, existe sim janelas de oportunidades para se entrar no mercado de trabalho. Não significa que porque a pessoa está acima de 20 anos, ela não vai conseguir entrar no mercado de trabalho, ela consegue. Só que existem janelas de oportunidade que a pessoa, ela pode aproveitar. Agora, no caso específico dessa pessoa que eu conversei, os pais têm um padrão de vida muito bom. Possibilita coisas para essa pessoa que são muito boas. Então imagina, quando você pensa em quanto você quer ganhar, isso é tudo uma construção, né? Na verdade, é uma construção que ela não é de curto prazo. Agora, dependendo do valor que você quer ter de teto salarial, então você vai ter que fazer algumas coisas para conseguir isso. Você vai ter que se capacitar, né? Talvez você tenha que falar mais de um idioma, certo? Tudo vai da sua expectativa. Então, dependendo do patamar que você quer alcançar, é o que você vai ter que então fazer para chegar lá.
Agora, o que acontece é pensar sobre se você quer ter uma vida mais simples ou uma vida mais luxuosa, dependendo do patamar que você está hoje, que é possibilitado pela sua família. E se a pessoa também ela não corre atrás para se capacitar, pode ser que ela não consiga sustentar essa condição social que ela tem hoje, certo? Então é isso. Considerar o aspecto financeiro, ele é importante, mas na verdade é o teu potencial e a tua capacidade de entrega que vai fazer com que você atinja esse patamar que você deseja, tá? Muito bem, a quinta. Me interesso por diversas áreas do conhecimento. Como me decidir? Bom, quando a pessoa diz que ela se interessa por várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo, tem um lado bom aí. Por quê? Qual é o lado bom? Ela está demonstrando versatilidade, flexibilidade. E isso é bom, é uma boa característica. Mas também pode denotar, Pedro Henrique, olá. Pode denotar o quê? Uma falta de autoconhecimento. Por quê? Porque a pessoa gosta de muita coisa, mas ela não consegue encontrar dentro dela mesma indicadores que desempatem essa situação empatada. E ela precisa tomar uma decisão. Por quê? Porque existem carreiras, profissões que são mais generalistas. Mas até para escolher essa profissão que é mais generalista, você tem que ter um perfil específico. Olha que coisa louca, né? Mas é verdade. Então, a pessoa precisa encontrar dentro dela esses indicadores. Bom, e aí, o que fazer então, né? A pessoa pode pensar, ou pesar os prós e contras de cada uma dessas profissões que a pessoa tem em mente, aprofundar os conhecimentos de cada uma dessas profissões e ver se assim ela consegue encontrar o que vai fazer com que diferencie uma profissão da outra. Eu já recebi aqui clientes que falavam para mim que tinham várias opções em mente. E eu tenho como... Olá, seja bem-vinda. Eu tenho como dar para eles esses critérios. Por quê? Porque se você já assistiu outras lives minhas, se não assistiu, assista, vale a pena. Tenho falado de temas bem legais para carreira, para escolha profissional, vale a pena. Mas, o que eu digo? 80% das informações que a pessoa precisa para tomar uma decisão em relação à profissão ideal para ela, onde estão essas informações? Dentro dela mesma. E estão em camadas que a pessoa muitas vezes não tem acesso, né? O que ela tem acesso? Ela tem acesso a informações externas que todo mundo tem. Então veja, se são informações comuns a todos, isso vai diferenciar? Isso vai personalizar? Isso vai te identificar? Não necessariamente. Então a ideia é entender se o seu perfil ele é aderente àquela profissão, mas muito das informações estão dentro de vocês, tá? Enfim, a sexta, vamos lá. Nenhuma área me atrai. Como posso escolher? Então, gente, olha só, né? Essa é diferente da outra, tá? A outra pergunta me interesso por diversas áreas. Essa pessoa se interessa por diversas. E a outra? A outra por nenhuma.
nenhuma área me atrai. Como posso escolher? Eu já tive clientes que chegaram para mim, Ângela, não existe profissão para mim, pelo amor de Deus, não tem. Eu acho que na fila, e aí a pessoa brinca, né? Na fila, quando eu fui passar lá para escolher um talento, né, para trazer para cá, para a terra, ou eu passei dessa fase, ou eu pulei, eu errei da fila, enfim. A pessoa acha que não existe profissão para ela. E eu afirmo, existe, gente, existe profissão para todos nós. Existe um lugar, um espaço ocupacional para nós. Ele existe, sem dúvida nenhuma. Então, quando a pessoa me diz, olha, nenhuma área me atrai, ou nossa, não tem profissão para mim, não me vejo em nenhuma profissão. Isso também, olha, não me vejo em nenhuma profissão, acontece muito. Pois é, então vamos aos poucos aqui. Novamente, o que está em questão aí? Autoconhecimento, o ator principal. O autoconhecimento é o que faria a pessoa decidir, entender que existe sim uma profissão para ela, né? Aí ela entenderia o que a atrai. Então, é preciso antes obter informação sobre quem? Sobre a própria pessoa, aprofundar no autoconhecimento. Não tem jeito, né? Porque não conseguir se identificar com nenhuma área não significa que você não tem uma área de interesse, que você não tem. Inclusive, eu tenho ferramentas que me dão exatamente qual é essa área das pessoas. Então, existe, estou afirmando, tem sim, tá? Então, o trabalho de autoconhecimento, ele é recomendável, é extremamente importante, mas também quando a pessoa me diz que ela não se sente atraída por nenhuma profissão, olha, não me vejo, não existe profissão para mim, inclusive tem uma live que eu falei sobre os sabotadores. Certamente aí tem pensamentos sabotadores, e eu trabalho isso, tá? Tô afirmando que isso é uma realidade, isso não é uma coisa tirada de livro, isso é uma realidade. Eu já tive clientes que me diziam, não existe profissão para mim. E o que tinha por trás disso? Sabotadores da mente, que são o que eu falo, que são os pensamentinhos, que eles são os pensamentinhos disfuncionais, e eles realmente vão fazer a pessoa não enxergar mesmo, tá? Mas, então aí existem duas possibilidades. Uma delas é o autoconhecimento e outra é também, junto com esse trabalho, começar a mapear esses sabotadores e criar estratégias para neutralizar os sabotadores e transformá-los em protetores. Se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando, assiste a minha live. Tem uma live dos pensamentos sabotadores. Eu não vou ficar falando aqui, senão acaba ficando repetitivo para quem já assistiu. Mas dá uma olhadinha lá. Vai ser muito bom para você entender o que é isso. Então, esses pensamentos sabotadores, eles não vão deixar a pessoa enxergar mesmo essa profissão. E ela não vai se sentir atraída por nada. Já fiz vários trabalhos a respeito disso, né? E com clientes. E no final, a gente consegue, viu? Nossa, eu só tenho case de sucesso, graças a Deus. A sétima. Como posso ter certeza de que fiz a escolha certa? Essa é uma pergunta que a pessoa me faz antes de escolher, tá? E ela já quer saber como é que ela pode ter certeza que ela vai fazer ou fez a escolha certa. Bom, eu quero dizer o seguinte, gente, não existe garantia de 100%, não existem garantias de 100% de nada na vida. Por exemplo, quer ver um exemplo? De repente, o mundo foi abalado pelo quê? Por uma pandemia. E essa pandemia matou muita gente. Então a gente não tem garantia nem que a gente vai estar vivo amanhã, né? Nós vamos estar, claro, mas não existe garantia nem de vida.
Então não tem como garantir 100%, não, mas nem que você for numa vidente, numa cartomante, em qualquer lugar, a pessoa não vai te dar uma garantia 100%, ela vai falar de quê? De indicadores. Agora, é lógico que tem uma diferença entre você não ter garantias e fazer de tudo para errar na escolha, e tem também uma postura que não tenho garantias, mas eu vou fazer de tudo para acertar na minha escolha. Aí a conversa começa a ficar diferente, tá? A conversa começa a ficar diferente por quê? Porque à medida em que eu digo para vocês, tem uma forma de acertar na profissão, na escolha da profissão? Tem uma forma. Qual é essa forma? Ampliar seus critérios para escolher. Ampliar a sua visão, tá? É a mesma coisa quando você está olhando por um buraquinho bem pequenininho. Você vai enxergar o quê? O que está circunscrito naquele espaço. Se você ampliar, você enxerga mais, certo? Então, a tua possibilidade de acertar quando você amplia critérios para escolher a profissão, ela é muito grande, ela é enorme. E tem uma outra coisa também que vai fazer com que você não só acerte, né? Mas existe uma garantia sim, tem uma forma, tem alguém que pode garantir que você tenha sucesso. Alguém arrisca me dizer quem é esse alguém? Alguém poderia colocar aqui para mim? Quem é esse alguém que pode garantir que você terá sucesso? Você mesma ou você mesmo. Por quê? À medida em que você ampliou seus critérios para escolher, para tomar uma decisão. E o que é ampliar critérios? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai comprar um carro. Podia ser alguma outra coisa, mas uma bolsa, enfim. Vou comprar um carro. O que é ampliar critérios para acertar? É quando você vai lá e começa a pensar, bom, esse carro ele tem que ser de que marca? Vou escolher algumas marcas que são marcas boas, que eu já ouvi falar bem. Aí você começa a pensar, bom, ele vai ter o quê? Esse carro, ele pode ter qualquer cor ou ele tem que ter uma cor específica? Eu quero uma cor específica, um critério. Cor específica é um critério. Ele tem que ser flex ou ele vai ter que ser elétrico? Outro critério. Ele vai ser um carro... eu não entendo de carro, tá, gente? Então acho que se eu falar alguma besteira, me desculpe. Mas ele vai ser um carro de passeio ou ele vai ser um SUV, uma SUV? Que eu não sei se é um carro de passeio, pode ser que seja, mas é assim, um carro sedã ou uma SUV? Outro critério, tá entendendo? Então, aí, muito bem, definir quais são os critérios. Aí eu vou para um outro critério, flex, né? Então ele vai ser flex. E quantos quilômetros por litro para mim é importante. Mas aí parece que tem uma coisa de quantos quilômetros por litro ele faz na estrada, né? E quantos quilômetros por litro ele faz na cidade. Então, ser econômico é um outro critério. Entenderam o que é critério? A partir do momento que eu vou pesquisando o que eu quero e que critérios eu vou considerar para tomar uma decisão, se você concorda que eu posso acertar em cheio na escolha do meu carro, esse carro vai me agradar muito. Por quê? Porque ele vai atender aos critérios que eu estabeleci. Profissão é a mesma coisa. Não é muito legal isso, gente? Manda uns coraçõezinhos aí pra mim, quem achou que é muito legal. Manda os coraçõezinhos, porque isso é critério. Vocês querem ver? Eu quero falar uma outra coisa, assim, que é o seguinte. Como é que um arqueiro, ele acerta uma flecha no alvo? Ele acerta a flecha no alvo quando ele vai lá, pega o arco dele, pega a flecha e plá, atira? Não é assim. Ele também segue alguns passos, ele também segue alguns critérios, alguns requisitos
Que requisitos que ele cumpre? Mesmo antes de chegar no local da competição, o que ele faz? Ele já começa a se preparar. Ou seja, ele vai estabelecendo alguns passos dentro da mente dele, certo? Ele começa a se preparar para aquele momento. Fora que ele tem um treino, né? Treino diário. Para atirar a flecha, esse arqueiro, quando ele se posiciona de qualquer maneira? Não. Ele encontra um centro de equilíbrio dele. Encontrou o centro de equilíbrio, ele puxa, quer dizer, já se posicionou, né? Puxa a corda para trás com a flecha ali. E quando ele solta de um jeito específico. Ele solta de um jeito específico e essa flecha armazenou uma energia. E, enfim, quando ele puxa essa corda e solta, essa flecha vai voar com uma força, mas acertar no alvo dependeu de uma decisão desse arqueiro. E a decisão desse arqueiro foi de pagar o preço para acertar. E como é que foi esse pagar o preço? Se preparar para isso. Ele se preparou e ele acerta. Então, antes de qualquer coisa, tem que existir uma decisão interna, a de acertar, né? Por isso, a garantia de 100% de acerto, ela tem que nascer primeiro aonde? Na sua mente. Ela tem que nascer aqui. E é legal você assistir essas outras lives que eu falo, né? A mente é tudo. Nossa, ela é tudo. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhecer sobre as profissões, as atividades que envolvem a carreira, mais chance você vai ter de escolher esse caminho de sucesso, né? Por quê? Porque você vai estar apoiando essa sua escolha naquilo que você sabe fazer de melhor, tá? Bem, é isso aí. A oitava. E se eu quiser fazer 2 cursos ao mesmo tempo? É possível? Gente, tudo é possível. Mas vamos pensar um pouco. Avalia prós e contras, né? 2 cursos, se eles forem complementares, ainda tudo bem, mas se forem cursos que eles não têm nada a ver, isso também já começa a mostrar algumas coisas aí, né? Você ter 2 graduações ao mesmo tempo pode até ser um diferencial, mas também pode indicar o quê? Uma dificuldade para escolher, certo? E outra coisa também, a pessoa que ela escolher fazer 2 graduações ao mesmo tempo, ela vai ter metade do tempo para se dedicar para cada uma delas. E depois também ela vai ter uma sobrecarga, que talvez seja uma sobrecarga desnecessária, e pode ser que escolher essas, ela não consegue decidir, né? Então por isso ela quer fazer essas 2 ao mesmo tempo. Então é importante buscar o desempate, até mesmo porque depois a pessoa vai ter que fazer estágio e é muito valorizado o estágio. Então, como que a pessoa vai conseguir dar conta de fazer estágios, né, ao mesmo tempo? Ela vai começar a ter problemas mais lá na frente e ela vai ter que decidir. Uma hora ela vai ter que escolher, certo? Por quê? Porque vai ficar difícil tocar as 2 coisas. Então, ao invés de pensar em fazer 2 graduações simultaneamente, a pessoa pode pensar em fazer separadamente. Ainda assim, ela pode ficar com um dilema: qual delas eu faço primeiro? Mas aí não tem jeito, né, gente? Tem que usar lá um critério de desempate interno, né? Diga-se de passagem.
e fazer separadamente, ou então pensar numa especialização que vai ser depois da graduação, tá? Mas quando eu tenho clientes que querem fazer 2 cursos, nitidamente para mim tem aí uma questão de uma dificuldade de priorização, de tomada de decisão mesmo. E aí eu parto no sentido da gente então estabelecer esses critérios para desempatar, né? Bem, 9ª pergunta. Meus pais desejam que eu siga uma carreira, mas eu quero fazer outra completamente diferente. O que fazer? Eu vou beber uma água, só um minuto. Bem, você só vai conseguir contrariar a vontade dos seus pais, ou se não contrariar, mas colocar a sua decisão, se você tiver convicção do que realmente você quer fazer. Ter convicção, né? Identificar essas características, controlar, é o que vai fazer com que você consiga ter, assim, clareza do que você quer fazer. Então, quando você realmente identificou quais são os prós e contras, é bom ouvir os pais? Sim, é bom. Eu sempre vejo que existe uma intenção positiva dos pais quando eles querem, muitas vezes, decidir. Olá, Márcio. Quando os pais querem interferir, né, na escolha, existe uma intenção positiva? Existe. Mas você não pode esquecer que quem vai trilhar esse caminho é você. Então, é muito importante a participação dos pais, o apoio dos pais. Eu dou os parabéns quando eu recebo mães e pais que se colocam, né, à disposição de apoiar o filho e a filha nesse momento da escolha. É muito importante isso, porque o jovem ele já se sente muito sozinho. Então é muito importante. Agora, a dificuldade está quando eles querem decidir pelo filho. Aí complica. E o que vai fazer com que o jovem consiga até contra-argumentar em relação a essa imposição é quando ele ganha certezas a respeito do que é que está fazendo com que ele escolha aquela profissão e não a profissão que os pais estão determinando, né? O que deve prevalecer é a decisão do jovem, porque ele é que vai trilhar o caminho, ele que tem que sentir identificação naquilo. Eu tive, assim, eu sempre recebo, mas recentemente eu tive um caso em que nem o perfil, né, porque assim, é uma pessoa que veio fazer orientação profissional, os pais queriam uma determinada carreira e já estava assim tudo muito bem delineado, mas acontece que no desenrolar do trabalho não foi aquela profissão que aconteceu, né, que a pessoa escolheu, foi outra. E na verdade, para aquela profissão que os pais estavam querendo, realmente a pessoa não iria se dar bem. Por quê? Porque ela não tem perfil. Então, o fato dos pais serem bem-sucedidos numa determinada profissão não necessariamente significa que o filho será, né? Então, é importante ter uma identificação com a profissão, porque é essa identificação que vai fazer você ter sucesso, senão não vai dar. A 10ª, gente, e olha, são 20 horas e 58 minutos, eu estou na 10ª dos jovens, hein? Talvez não dê para falar da carreira dos adultos, mas eu falo na semana que vem, aí fica live 1, live 2 sobre isso. O que eu devo considerar para escolher a universidade onde estudar? Bom,
Depois que você ganhou todas as certezas, colocou lá seus critérios, principalmente os internos, entendeu que você tem identificação com aquela profissão, então, após ganhar todas as certezas, o que você tem que fazer? Bom, primeiro, se certificar se esse curso ele é autorizado, né, pelo MEC, e consultar o site do MEC, e também, em relação à instituição de ensino, dar uma olhadinha no ranking dela, de avaliação do próprio MEC, né? Por quê? Porque isso é importante também. Existe aí o exame que é o ENAD. O ENAD ele dá o desempenho, né, das universidades. Então é importante olhar para isso, né, para ter esse olhar aí para onde estudar, qual por exemplo, se você prefere estudar numa instituição pública, se preparar para ela também, porque a concorrência é grande, né? Então, tem todas essas questões. Agora, se você optar por uma particular, então, considerar também o valor de mensalidade, né? Se esses valores eles vão caber no orçamento familiar. Por isso que é muito importante essa decisão, realmente a decisão profissional, quer dizer, o caminho que você vai trilhar, qual profissão você vai seguir, é uma decisão sua. Mas isso, na verdade, a profissão dos filhos, ela acaba sendo um projeto familiar, sabe? Não dá para dissociar, né? Agora, tem muitas pessoas que elas mesmas... Gente, eu fiquei surpreendida também, que eu conversei com um jovenzinho, também interessado em fazer programa de orientação profissional, e eu achei uma graça. Ele tem 18 anos e ele administra o dinheirinho dele, olha que legal, né? Então, por quê? Porque ele tem um trabalho, que ele tem uma certa renda, ele recebe também uma mesada, e ele administra, e ele que quer pagar as coisas dele. Então, muito bacana isso, entender se aquela mensalidade vai caber ou dentro do projeto da família, né, dentro do orçamento familiar, ou dentro do seu próprio orçamento familiar, ou quer dizer, do seu próprio orçamento pessoal, né, que é muito legal isso. A localização dessa instituição também ela deve ser levada em conta, porque quanto tempo você vai demorar para chegar, se você vai precisar de transporte, né? Enfim, todas essas questões elas devem entrar para você tomar uma decisão em relação ao quê? Em relação a o que você deve considerar para escolher uma universidade. E outra coisa também é assim, se for estudar fora, se for estudar em uma outra cidade, então considerar os custos que vão ser envolvidos nisso. Tem muitas pessoas que às vezes querem entrar numa universidade pública, mas elas vão estudar muito longe de casa. E aí tem gastos com moradia que devem ser considerados, moradia, que seria o aluguel, a alimentação, depois o transporte, enfim, tem todo um contexto, né, que vai ser necessário para que a pessoa estude fora, né? Bem, essas foram as questões, as 10 questões relacionadas aí da orientação profissional, né? Então, perguntas que eu recebo, né? Então, gente, é assim, são 21 horas e 2 minutos, deu 1 hora de live. Eu não vou prender vocês, porque daqui a pouco cada um tem as suas coisas, então não vai dar para ficar aí 2 horas, porque nós vamos levar mais ou menos isso, porque essas 10 questões que eu tenho, elas são ótimas, tá? Eu vou falar
como a pessoa ingressa na carreira. Vou dar um spoiler, tá? Eu vou falar também sobre quando vale a pena fazer uma pós, um MBA, vou falar sobre isso. Vou falar também sobre, eu já tenho um tempo de empresa, devo me candidatar para programas de trainee. Também vou falar sobre, já domino inglês, para ter uma terceira língua é melhor priorizar qual? E mais outras aí que eu vou falar então na próxima live, tá? E eu vou agradecer vocês pela audiência, né? Agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. E nós vamos deixar essas perguntas então de carreira para semana que vem. Aí eu já vou marcar aqui um encontro com vocês já para a próxima, né? Que vai ser também, vai ser no dia 26/8. Eu tenho anunciado que é 20 horas e 1 minuto. Nos cards está saindo 20 horas. Mas, gente, é 20 horas e 1 minuto, tá? Então, só para eu resumir essa primeira parte do que eu falei, né, uma síntese. Então, o primeiro passo para você iniciar uma trajetória de carreira, ele começa aonde? Lá no ensino médio. É ali que você põe o pezinho na carreira, quando você escolhe a sua profissão. Então, olha como é importante, e as pessoas realmente elas cobram muito, mas elas não dão tanta importância para esse momento. O momento da escolha da profissão lá no ensino médio, ele vai determinar a sua trajetória de carreira. Então, é muito importante você dar total atenção para isso. E aí, na próxima, eu vou falar com vocês sobre essas questões que elas também angustiam, né, os profissionais depois que eles já estão trilhando na carreira. Olá, minha querida, tudo bem? Tudo bem? Então, gente, agradeço. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 20 horas e 1 minuto. Beijo, gente. Fiquem com Deus.